Fala, Tex, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson, do meu lado tá o Pablo. Fala galera, beleza? Tudo bem? Belezinha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as áreas de atuação ali e as carreiras para seguir. Então, a gente quer trazer para vocês um overview de cada área para que vocês despertem o interesse de seguir uma delas. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o back-end, o Pablo vai falar sobre o front-end, é isso mesmo, o Pablo? Isso mesmo, gente. Hoje a ideia principal, né, Jefferson, é a gente fazer um overview, como o Jefferson já tinha falado. E a ideia, galera, é trazer para vocês mais os estudantes, mais o pessoal ali, né, os desenvolvedores júniores, e tentar trazer para vocês um pouco de como que funciona, um pouco das áreas. O que que é um front-end, o que que é um back-end, aonde fica a regra de negócio de fato numa aplicação, explicar para vocês ali um pouco de como que funciona, um pouco da nossa experiência que a gente já teve. Mas lembrando, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo muito simples, é um vídeo básico. Então esse vídeo a gente não vai se aprofundar muito, mas posteriormente a gente pode trazer algumas estruturas um pouco mais específicas, né? A gente pode entrar um pouco mais a fundo, mais tecnicamente, e trazer algumas coisas mais técnicas, como que funciona uma command handler e etc, né, Jefferson? Bom, vamos lá então, galera. Realmente, como o Pablo disse, a gente vai falar bem por cima de cada área ali, mas já vai direcionar vocês bacana, eu acredito. Eu vou falar um pouco mais sobre o back-end, então vamos dar um início aí. O que é o back-end, galera? Back-end nada mais é do que a camada ali onde vai ter a parte do software que roda no servidor. É a parte responsável pelo processamento de dados e a lógica do negócio. Então, qual é a diferença entre o front-end e o back-end? Mostra o que cada um faz, né? No caso, exemplificando a comunicação entre os dois. O back-end, a gente tem ali desenvolvimento com algumas linguagens que você pode utilizar tanto de Python, Java, C Sharp, Ruby, entre outras linguagens de programação que a gente tem no mercado. Você tem frameworks de back-end populares ali, a gente tem o Django rodando em Python, Flask, a gente tem o Express, o Spring do Java, o Express ele é do Node.js e o ASP.NET do C Sharp, galera. Então, a gente tem uma gama de frameworks para poder estar utilizando. Você tem que ter em mente que no back-end a gente vai trabalhar com conexões ali, criando APIs, então, criação de endpoints, fazendo toda a parte ali de orquestração entre o negócio, banco de dados, para poder disponibilizar esses dados aí para o front-end. Então, a gente tem ali APIs, microserviços. O que é uma API? Uma API nada mais é do que uma informação que você vai estar ali disponível para conectar no front-end. Então, a gente vai conseguir pegar essa informação lá do banco de dados e disponibilizar essa informação para o front-end fazer o consumo dela ali, certo? Microserviços nada mais é do que uma divisão de grandes sistemas em pequenos serviços. Dentro de cada, independentemente ali, dentro da nossa arquitetura, a gente consegue estar dividindo esses sistemas, deixando em pequenos serviços independentes ali um do outro, fazendo com que o nosso projeto ele se torne ali um projeto mais atual ali, né, nos dias de hoje, tá? E a gente tem a camada de banco de dados, galera. A camada de banco de dados nada mais é do que a camada com... Você vai fazer um banco de dados, pode ser relacional, não relacional, né? Relacional a gente tem o SQL ali com o MySQL, o Postgres, o SQL Server, NoSQL, a gente tem o banco MongoDB, Redis, entre outros bancos dinâmicos que a gente tem no mercado aí também. A gente tem, galera, o ORM. O que é o ORM? É um objeto relacional de mapeamento. Então, o que ele faz dentro desse processo? Ele vai interagir com o banco de dados usando ferramentas como o Django ORM, SQL Power Term, e também tem o framework da gente, que é o H Framework também, ele vai fazer ali toda essa comunicação ali e também gerar ali, você consegue até gerar um banco de dados a partir das suas classes ali utilizando ele. Então, o ORM, ele nada mais do que um framework que ele vai acabar facilitando a sua vida ali na hora de fazer a configuração dos relacionamentos do banco de dados, tá? A gente tem também, não pode esquecer a parte de segurança. A parte de segurança ali no back-end a gente vai ter autenticação, autorização. E como funciona isso? Sempre que fazer uma requisição do front-end, vai bater no back vai validar se o usuário está solicitando essa informação, ele tem autorização para isso. Então, é sempre importante fazer essa validação no back-end, galera. A gente tem validações também no front, mas
o importante é você validar nos dois pontos, porque se ele passa, alguém consegue passar ele pelo front-end, ele vai acessar tudo o restante. Então, sempre a validação é importantíssima ali no back-end. Isso tem que estar em mente sempre que você for desenvolver. É uma questão de segurança e isso pode gerar um grande transtorno aí dentro de um projeto. Então, coloque isso em mente e estude para que você não sofra com essa questão de segurança ali na hora de você desenvolver. A gente tem também, galera, o versionamento de código. Isso vai servir tanto para o back-end quanto para o front-end. O mais famoso que a gente tem hoje no mercado é o GitHub, e também tem o DevOps, que ele trabalha dentro ali utilizando o Git, o GitHub. Você consegue fazer um versionamento de código ali utilizando eles. O DevOps, ele nada mais é do que ele vai fazer também esse versionamento, porém tem como se fosse um Git ali dentro, galera, mas também você consegue fazer muito mais do que só o versionamento dentro dele. Você consegue trabalhar com boards, entre outras coisas, como o Pablo disse. Para a gente entrar em detalhes, a gente pode gravar um próximo vídeo, né, não, Pablo? E é mais isso, galera. Eu acho que o back-end ali, eu dei uma passada bem rápida por cima ali, né? Mas porque tem muita coisa mesmo. Mas a gente tem várias arquiteturas que você pode estar podendo ali procurando na internet, entendendo um pouco mais. Busca lá por arquiteturas de back-end, que você vai entender um pouco mais como funciona. Aí, assim, se você gosta da parte de codar, e vamos supor assim, gosta de codar, vai para lá, porque, tipo assim, se você não liga muito com o visual, é o lugar certo, você vai gostar dessa parte, é o recomendado. Vai trabalhar bastante com um banco de dados, gostar do SQL ali, você vai criar algumas queries, vai ter algumas informações. Hoje a gente tem bastante framework que já faz quase tudo isso, mas é importante você ter isso em mente, você aprender como criar uma query ali para fazer uma aquisição, salvar uma informação. Então, sempre importante você aprender toda essa parte de fazer o CRUD ali na parte do back-end, tá? Então, tem isso em mente. A gente consegue fazer muitas coisas, porém a gente não tem tanto visual. Você vai disponibilizar essas informações, os pontos de conexão, né, que seriam os endpoints, para que o front-end consuma. Não vou entrar muito a fundo, porque quem vai falar um pouco mais sobre isso é o nosso amigo Pablo, que está aqui, ansiosíssimo para contar um pouco mais sobre a parte do front-end. Fala aí, Pablo. Ora, pessoal, vamos tentar explicar para vocês de uma forma simples, para todo mundo entender um pouco de como que funciona, enfim, o temido front-end. Bom, pessoal, só para iniciar, acho que um ponto importante, eu acho que o pessoal aí de dev, eles estão correndo um pouco do back-end, né? Porque o back-end a gente sabe, né? Tem aqueles memes da internet que é onde o pessoal tá quebrando a cabeça mesmo, né? Então, o back-end, como o Jefferson disse, é onde tem ali as regras de negócio. Então, cara, para fazer as validações é uma coisa extremamente. Você precisa ter paciência, você precisa ter paz, precisa ter essa paz interior, né, Jeffon? Porque senão vai acabar acontecendo alguma coisa aí. Mas bom, você pessoal. vai receber uma mensagem vermelha na tela e vai se assustar. Bom, pessoal, mas vamos lá. O front-end nada mais é do que tudo o que for visual. Então, o front-end ele trabalha praticamente com a parte da interatividade com o usuário. Então, tudo que o usuário vê na tela, teoricamente, é o front-end. Mas não é tão simples assim. A gente tem algumas linguagens de programação do front-end, como, por exemplo, HTML, CSS, que são as mais comuns. Tem também, por exemplo, Angular, React, como já diria nosso amigo Lucas Montano. Mas, cara, a gente tem essas linguagens de programação, tem alguns frameworks também, como o Jefferson comentou, né? E assim, cara, o front-end, o desenvolvedor front-end, né? Ele preza muito pela parte de, por exemplo, vou dar uma situação para vocês. Geralmente, quando for pedido alguma tela, ou desenvolver alguma tela, alguma website ou alguma coisa do tipo, os desenvolvedores front-end eles tendem a criar uns modelos, né, uns layouts, né, para validação e para aprovação do gestor, do PO. Então, o PO, para quem não sabe, é o Product Owner. Então, nada mais é do que você cria alguns layouts no Figma. Para quem não conhece, Figma é uma ferramenta extremamente utilizada aí, uma das mais utilizadas para desenvolvedores front-end. Então, a gente consegue desenvolver algumas telas para a gente poder estar enviando para aprovação. Então, nada mais é do que isso. O front-end em si, cara, eu viso dizer que, por exemplo, a gente tem a Amazon, né? A gente tem um site da Amazon.
tudo que a gente vê, de fato, ele é o front-end, a tela em si e a interatividade com o usuário. E o front-end, como o Jefferson disse, vamos supor, a gente vai fazer um pedido, vai fazer uma compra de algum produto. Quando a gente clica num botão para fazer a compra de um produto, basicamente a gente tem ali um endpoint que ele faz uma requisição. Né? Então, o front-end, a conexão do front-end com o back-end é através de um endpoint. Então, a partir do momento que a gente clica, a gente faz uma requisição que bate no back-end, acontece todo aquele processo das validações, da regra de negócio, e depois retorna para o usuário ali, na parte do front-end, o resultado de tal ação. Bom, pessoal, só para contextualizar, né, para a gente entender um pouco mais, eu acho que uma maneira mais fácil de vocês entender como que funciona a parte do front-end, um exemplo muito simples é do HTML, CSS e JavaScript. Por quê? Ali a gente tem as três exemplos de fato de como um front-end funciona. O CSS a gente utiliza para fazer a personalização e a estilização ali da tela, da interface em si, do que o usuário de fato vai ver. Então o CSS ele é feito, é uma linguagem que a gente utiliza inteiramente para fazer uma personalização numa tela. O HTML a gente utiliza ele para estruturar as coisas dentro de uma interface. Então a gente consegue com o HTML estruturar aonde esse botão vai ficar, estruturar aonde esse menu vai ficar, onde é o header, aonde é o footer. Então toda essa parte dessa estrutura do front-end a gente faz ali no HTML. E o JavaScript ele vai de fato utilizar da interação. O JavaScript nada mais é do que uma ação. Então, como no exemplo que eu disse da Amazon, é um exemplo claro. Então, a ação de fato de uma compra de um produto, ela pode ser feita através do JavaScript, que é uma linguagem ali que permite a gente fazer essa interação de fato com um botão ou qualquer outra coisa relacionada à tela. Não é isso aí, Jeffon? Bom, beleza, Pablo. Agora você já falou um pouco mais sobre a questão do front-end, falei do back também. Agora a gente vai falar um pouco mais do um profissional full stack ali. A gente deixou algumas coisas que, sim, é responsabilidade de cada um desses dois profissionais na área de back-end ou front-end, mas a gente deixou para falar agora na parte do full stack, que é importante você saber que se você quer se tornar um profissional full stack, você não pode pensar que é só o back-end e o front. Não, vai um pouco além. Você tem que saber também um pouquinho de infraestrutura, parte de banco, e que se encaixa ali na parte do back, mas e também testes, galera. Tem testes. Tem os testes unitários, né, Paulinho? A gente tem os testes unitários tanto ali na parte do back quanto no front-end. Um pouco diferente um do outro, mas são testes unitários. No back-end você vai testar as suas funções ali, classes, entre outras funcionalidades ali do back-end que você vai desenvolver. Então, você consegue fazer um teste unitários ali em cima disso. E no front-end, né, Fabrício? Você quer falar um pouco mais sobre a questão dos testes? Bom, só para complementar, tem alguns testes, como o Jefferson falou, que são testes unitários. Então, no back-end, a gente tem alguns exemplos como XUnit, JUnit, que são dois tipos de testes ali mais utilizados no back-end. E na parte do front-end, a gente tem alguns exemplos ali como o Jasmine, né? Que são ali duas possibilidades ali que a gente tem de fazer os testes. E galera, fiquem a dica, é extremamente importante a gente fazer os testes dentro de uma aplicação. É tão importante também a gente fazer os testes no back quanto no front-end. Então, ali na parte do back-end, fazer os testes, fazer as validações, ver de fato se está retornando o que deveria retornar aquele endpoint, né, Jefferson? Então, é extremamente importante a gente fazer essas validações para ver se está tudo correndo como de fato deveria ocorrer. E no front-end é a mesma coisa, ver de fato, fazer os testes, fazer as validações e ver se está tudo ocorrendo como deveria. E um dos pontos também, só para complementar o que o Jefferson comentou, além de tudo isso, que é extremamente importante um desenvolvedor full stack ter uma noção, hoje em dia, pessoal, não tem mais essa discrepância. Então, a tendência do mercado hoje é o desenvolvedor entender tanto de back quanto de front-end. Não existe hoje aquele profissional que ele só se especializa, por exemplo, dentro do back-end ou dentro do front-end, ele é um especialista que tende a perder um pouco de valor de mercado, né, Jefferson? Porque hoje em dia, tanto as big techs como empresas no geral, elas tendem a pegar aquele profissional que de fato tem pelo menos um pouco do entendimento das duas áreas. E hoje a gente vê que não fica, hoje em dia o profissional, o desenvolvedor, ele tem que saber também sobre cloud computing. Então, ele tem que saber de computação em nuvem, ele precisa entender ali tanto sobre Oracle, Azure, Google Cloud. Então, o desenvolvedor também tem que ter esse entendimento dessas tecnologias e dessa computação em nuvem.
Exatamente. Complementando, a gente tem também a AWS, né? A gente tem em mente também que, não sei se vocês conhecem, mas tem Docker, a gente pode fazer um vídeo falando sobre Docker também. Toda essa parte que a gente fala de englobar um ecossistema ali para você colocar no server, a gente fala, como eu disse no começo, tudo isso vai rodar dentro do server. Ah, mas o server pode ser sua máquina, lógico, né? Mas normalmente no mercado você vai alocar isso em algum Kubernetes, algum cluster da vida aí, né, em alguma dessas plataformas de cloud. Então é sempre muito importante você buscar saber um pouco mais de tudo, galera. Assim, seja assim, encontre um caminho, pode ser especialista em algo, porém, você tem que sempre ter uma mentalidade de que você tem que saber um pouco de tudo, porque quanto mais você sabe, mais você pode contribuir com o time. Então, isso é algo que vai somar muito na hora de você ir para o mercado de trabalho. Como o Pablo disse, tipo, hoje em dia, a maioria das empresas, elas buscam isso em um profissional um pouco mais completo na área no mercado. A gente também pode falar na questão de dados. O Pablo atua na área de dados, então, essa área de dados, a gente tem projetos que o back-end praticamente é tudo dados. A gente, às vezes, vai ter o front-end ali com o Power BI, com, às vezes, as informações que a gente cria no back-end, a gente pode levar, assim, também para uma visão ali no front-end, ali, utilizando Angular e React, entre outros que a gente tem no mercado. Mas, deixando bem claro para vocês que se a gente pode deixar uma dica para vocês, estudem um pouco de tudo, tenham conhecimento e o interesse de buscar sempre conhecer um pouco mais. Pegue um projeto, faz um projeto do começo ao fim. É um projeto faz a parte do back, né, Pablo? A parte do front, faz os testes. Tem a área de QA, galera. A área de QA vem crescendo bastante. É muito importante, como o Pablo disse, muito importante você ter um teste em cima aplicado no seu projeto, porque hoje em dia tem várias formas de você invadir um site. O site, a gente tem que fazer de tudo para que ele se torne um site seguro, principalmente quando a gente vai disponibilizar essa aplicação para produção. Então, eu acho que a gente já deu para abordar bastante coisa aqui, né, Paulinho? Eu acho que tem conteúdo para um próximo vídeo. Mais o pessoal tem interesse aí, deixar nos comentários e pedir. A gente vai gravando assim. Mas a intenção desse vídeo mesmo hoje, galera, era vir trazer um pouco mais esse overview aí das áreas para vocês, né, Paulo? É isso mesmo, Jefferson. Então, galera, a gente até pede desculpa aí por algum erro ou alguma coisa, porque a gente atuou um pouco na área de dev, mas a gente não atua mais na área de dev. A gente, como o Jefferson falou, nós somos da área de dados hoje, mas nós temos ali o conhecimento que a gente passou, algumas vivências ali, tanto de back-end como front-end, toda essa parte a gente também passou e tem o que agregar para vocês. Então, acredito que o vídeo ficou muito informativo, espero que agreguem na vida de vocês, e a gente vai trazer um conteúdo mais técnico, mais específico. E a gente pretende aí no próximo vídeo trazer uma aplicação que o Jefferson fez, que eu acho extremamente importante, e a gente consegue explicar um pouco melhor de como funciona, a gente consegue passar um pouco nas questões que a gente falou, para não ficar só palavras ao vento. Então, só para a gente contextualizar e ver de fato no código como que funciona, como que a gente faz umas conexões, o que é um CRUD, que o Jefferson comentou também. E isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem para todo mundo. E acredito que é isso, Jefferson. Tem mais alguma coisa para finalizar aí para a gente? Não, acho que é isso mesmo que você disse, Pablo. E deixar claro para vocês, galera, a gente vai fazer conteúdos assim, né, um pouco mais genéricos, e vai também fazer conteúdos mais direcionados. A gente tem em mente de trazer aí convidados para falar sobre a área de back-end, front-end, full stack, e então não percam por esperar, porque vai vir coisa nova aí, né, Paulinho? Só coisa top, galera. Que a gente vai vir só especialista bom. Exatamente, tanto da área de infra, área de suporte, área de back, front, full stack, a gente vai ter um pouco de tudo aqui para que todos conheçam um pouquinho de cada área, como a gente teve aí no nosso último bate-papo com o especialista. Se você não assistiu, convido você a ir assistir, né? Tá lá, né, Paulinho? Tá aqui em cima, ó, no card aqui em cima. É isso aí, galera. Valeu, agradeço que vocês tenham assistido o vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com os amigos aí, com toda a galera. A gente agradece. Um abraço. Abraço, pessoal. Falou!